eu fico um pouco sem ter o que dizer nessa situação toda, porque, veja, o que se coloca a respeito dessas coisas é o seguinte: eu não queria um texto para você provar para mim que você conhece profundamente as artes secretas dos doutores ocultos. O texto de redação para o Enem é para ver se você sabe escrever e me explicar como é que de A você chega em B. Certo? Mesmo que você não. A questão não é nem você tá certo. É para ver se você sabe se a defesa do que você está falando, se você tem razão ou não. É para ver se você sabe montar uma dissertação. Olha, eu parto desses princípios. Partindo desses princípios, eu entendo que desdobra-se isso. E se isso está desdobrado, a conclusão é essa. É você saber me escrever isso. Você mostrar que quando eu te perguntar assim, ô meu filho, você sabe me explicar como é que constrói um eixo de um carro? Aí sim, olha, eu pego esse objeto com aquele outro, você tem que saber explicar o que está passando na sua cabeça. Essa é a função de uma redação dessa. Você mostrar que aquilo que passa na sua cabeça você consegue explicar. Não é mostrar que você sabe palavras. Essa é a função. É início, meio e fim. Vim daqui, concebo esses pressupostos, disso eu desdobro aquilo, e por isso eu concluo isso que eu acho, a partir daquilo ali. É só isso. É só isso. E só isso, na verdade, é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Esse só isso que a gente tá falando é difícil pra caralho. Pra gente que já escreveu texto de 300 páginas, né? Eu fiz doutorado, já escrevi texto de 300 páginas. Eu já passei por lições lições de moral, discussões, correções, etc. Quando eu não tô tentando dizer uma coisa muito importante, a pessoa simplesmente não está entendendo o que eu quero dizer. Já passei muitas lições de moral nesse sentido. Mas para um rapaz de 17 anos, eu passo redação de vez em quando para aluno meu. E tem muito aluno que consegue fazer a redação. Você explica para ele, o aluno todo, o assunto todo, fala: faça uma redação. Acabei de explicar, agora explique você. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. O vestibular ele faz esse filtro, ver se você está conseguindo escrever um texto para explicar o que você está pensando. Isso, e esse é um trabalho que é feito por. E aí a dificuldade, porra, quando você vai fazer. Eu passo. No ano passado, eu fiz uma redação do segundo ano, porque eu tinha 2 segundos anos. Eu tenho 5 terceiros anos, eu não fiz com terceiros anos. Eu não sou professor de português, né? Também essa pica não é minha. Mas ainda assim, eu achei importante fazer com o segundo ano. Mas o tempo que você pede para corrigir um negócio desse, né? 30 redações, 40 redações por turma. Se você fez um texto que é de 30 linhas, né? Uma página inteira, é literalmente 30 páginas por turma. 30 páginas por turma. É muito trabalho. Então tem um problema nas redações mesmo do Brasil, em geral. É porque elas não passam por professores. Os alunos podem passar a vida toda deles sem escrever uma redação de 30 linhas. Isso é real. Isso acontece de verdade. Tem aluno de segundo ano que nunca escreveu uma redação de 30 linhas na vida. Aí é natural que você se perca na proposta. A culpa não é especificamente do aluno, dos alunos. O que eu tô dizendo é que o buraco tá aí, entendeu? O buraco tá nesse lugar. Você sabe que tem vários alunos de segundo, terceiro ano, que nunca escreveram uma redação na vida. O problema tá aqui, não em veja bem, mas o professor tá muito positivista. Mas aí a matemática. Cara, você tá perdidaço. Você tá perdidaço. Mas o problema é que os alunos sentam em linha ao invés de sentar em círculo. Você está perdidaço. Você está perdidaço. Se você acha que o problema é os alunos sentarem desse jeito ou não desse jeito, porque esse é o jeito positivista de sentar. Você está completamente assim em outro planeta.
problema são 40, 50 alunos na sala de aula. Um professor que vai dar aula com 10 alunos, ele consegue corrigir redação. Com 50 alunos por turma, dando aula para 10 turmas, como é que ele vai corrigir? Faz a matemática. 10 turmas, vou passar uma redação por mês. Com 50 alunos por sala de aula. 10 turmas. Dá para ter isso? Percebe? Percebe? Aí pode ter algum professor... tem umas que são incompreensíveis, isso é desesperador. Às vezes o aluno escreve, tem uma compreensão direitinho e tal, mas a letra dele é muito difícil. Aí você tem que pedir, quase pedindo desculpa, né, pro aluno. Você tem que falar assim, aluno, deixa eu te falar. Eu não tô conseguindo... Pois é, então, mas aí hoje, né, todo mundo é um floco de neve. Você tem que tomar cuidado para não ofender o aluno, né? Você tem que falar assim, ó, meu amor, meu querido, meu santo homem, pessoa que vai criar a cura do câncer. Esta letra aqui, quando eu tô lendo outras redações, eu consigo ler em 1 minuto. A sua eu precisei de 28 minutos. Meu bebê, eu preciso que veja, não é nem com você o problema. Certo? Tudo bem quando você virar médico lá na frente, mas hoje eu não consigo ler a sua letra e eu fico 28 minutos. Veja, eu faço esse tipo de considerações, mas sabe o que tem gente que faz assim, veja, tá incompreensível é zero. Tá incompreensível é zero. Mas foi uma prova. Tem gente que faz, se for incompreensível é zero. Mas eu digo assim, olha, por gentileza, né? Por gentileza, meu querido, é importante que a gente consiga, né? E aí você pode... E você tem 50 pessoas, certo? Você tem 50 pessoas. Você quer falar porque às vezes é uma questão foda mesmo, pessoal, tem alguma questão que não tem como melhorar e tal, e pá. Mas você tem 50. Aí vem 10 com texto assim. Aí eu tô tentando dizer para vocês que esse é o problema da educação. O cara, porque se eu tenho 10 alunos e tem um rapaz que tá com a letra um pouquinho mais difícil e tal, eu chamo a pessoa no canto, converso com ela, explico por que isso é complicado, a gente vai tenta melhorar, de repente a gente pode. Agora, como é que você faz isso quando você tem 50 alunos e 10 tem a escrita dessa forma? Você faz o mutirão da resolução do problema. Às vezes são problemas mesmo que é foda, a vida é complicada. Às vezes não é porque o menino escreve porque ele escreve com desleixo. Às vezes é porque tem alguma questão cognitiva para resolver. Se são 10 alunos, você consegue mandar para um psicólogo, para uma coisa, para um... Né, quando a pessoa tem capacidade de pagar alguém para fazer um curso de caligrafia, ou sei lá o quê, é um problema que dá para resolver. Às vezes esse problema não resolve, e aí, como é que faz? Às vezes tá colocada a questão, você não sabe como resolver, você não é profissional da área, você quer passar, você simplesmente, você deixa passar, pronto, foda-se. E chuta o problema para frente, como se não fosse problema seu, certo? Isso acontece? Acontece. Isso acontece? Acontece. Isso, às vezes é uma questão física, na forma de segurar o lápis, enfim. Mas como é que você vai descobrir isso? Você sozinho vai descobrir isso. Sendo que você tem que lidar com 50 alunos por sala de aula, dependendo da escola do que tem no Brasil. Justamente por ser uma questão precisa ser tratada. Isso, precisa estudar a situação. Como é o nome daquilo? Não sei o que é fina. Eu tô ligado. Sabe? Tem a ver com desenvolvimento cognitivo, né? É foda. E aí é uma questão que você poderia ajudar a pessoa, mas com você com 50 alunos em uma turma. Em uma turma. Você tem 10 turmas. Isso quando você viu, né? Que dessa questão tem 500 outras. Então veja, a galera que fala sobre educação não pisa numa sala de aula. Tá ligado? Não pisa na sala de aula. Ah, não, o problema é que vocês sentam numa linha, é porque é o professor ensinando de cima para baixo.
Ah, porque você não pisa na sala de aula, você não sabe quais são os problemas reais. Quer dizer, para toda tentativa de solução do problema, de um problema real, tem mais 10 ao lado. Tem mais 10 do lado. Ah, porque o problema da escola é que ela tá conteudista. Que conteudista? Que conteúdo? Que conteúdo? Certo? Eu vou dizer uma coisa com toda não humildade do planeta. Eu escuto com muita. Assim, existe muita gente, muitos alunos, que me dizem com muita clareza que eu sou o melhor professor de história que eles já tiveram no universo porque eu ensino história. Porque eu não estou aqui, não, o sofrimento da população, porque ela sofre. Aí sim, você está ensinando a pessoa que vem de uma população sofrida, que a população sofre. Porque o sofrimento dos sofredores, da sofretura, da sofridão, é mesmo, é. Porra, traga um Oscar para esse cara. Eu já ouvi várias vezes, dezenas de vezes. Eu tenho 2 anos de profissão. Dezenas de vezes eu já ouvi. É a primeira vez que eu estou aprendendo história de verdade com o professor de história. A partir do movimento que você faz falando do conteúdo, que você ganha confiança, que você ganha autoridade, você consegue aí sim poder falar das questões que são relacionadas ao preconceito, à exclusão, os motivos da exclusão. Agora, se você entra na aula, veja bem, você sabia que a população sofre? Qual é a confiança que você vai ter dessas pessoas? Qual é a moral que você vai ter para ensinar moral para essas pessoas? A pessoa vai te olhar, você não sabe o que é o mundo, você não vive aqui do lado da gente o que é o mundo. Você tem que mostrar para a pessoa que você sabe muito bem o que é o mundo. Pelo menos na sua área, né? Pelo menos na sua área você sabe o que você está falando, né? Para você poder fazer, para você ganhar abertura para discutir. Os meninos todos, de todas as escolas que você for de periferia, todos eles são punitivistas ao extremo. Eles acham mesmo que o bandido ele tem que tomar tiro na cara. Aí você fala, caralho, mas tu vende droga, porra. E tu tá falando que o bandido tem que tomar. Mas eu acho que o bandido tem que tomar tiro na cara. Esse caralho, tá bom. Todo mundo sabe do corre que tu faz no final de semana. Você tira onda na sala de aula com isso. Você brinca com isso. Como eu sou esperto, como eu vendo droga. Você tem que ter autoridade para poder conquistar a consciência das pessoas. E toda vez que eu falo essas coisas e as pessoas se surpreendem, eu fico de queixo caído, né? Se vocês não entendem que toda a estrutura das escolas de periferia do Brasil inteiro são cheias de meninos que fazem piadas preconceituosas com negros e os meninos são negros, você realmente não sabia que é assim? Então cala a porra da boca, não fala sobre educação nunca mais na sua vida. Você não sabe que tem alunos negros que adoram a piada de preconceito com negro dentro de comunidades pobres no seu país. Você não sabe que isso é a tônica. Isso não é a minoria, não. Você não sabe que é assim? Então, assim, nunca mais fale de educação na sua vida, se você não sabe que é assim. Tá? Se você não sabe que você tem que conquistar as pessoas, explicar. Porque, veja, quando você fala que na comunidade pobre o pessoal tem muitas vezes preconceito com gays, o coletivo classe média, que não tem contato com porra nenhuma, consegue entender isso. Mas para essas pessoas, às vezes, assusta quando a gente fala assim, ó, você sabia que são pessoas negras, cheia de piadas de depreciação com a população negra? Cheio. Normal pra caralho. E piadas que não são piadas só assim, eu faço graça com se eu sou, eu posso. São piadas que indicam claríssimos sentimentos de inferioridade mesmo. De se sentir inferior. De achar que é inferior. De achar que, em geral, a nossa comunidade é uma merda mesmo. Todos nós estamos aqui porque somos uma merda. Porque se a gente fosse pessoa boa, se a gente fizesse igual Jesus manda, tá? Se você não entende que isso é a maioria, você tá perdidaço. Você tá perdidaço. Você não dê palpite sobre educação em nenhum lugar. Não abra sua câmera para falar nada de educação, se você não sabe que isso é normal. Você não faz a menor ideia
de como é que é a consciência popular, a consciência normal das pessoas, a via da regra da consciência pública. Você não sabe.